Ei, gente, aqui é a Adi e hoje eu trouxe para vocês uma pergunta, a resposta de uma pergunta que muita gente deixou aqui nos comentários. Já respondi essa pergunta muitas vezes, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E aí, por isso, eu resolvi fazer um vídeo para a gente conversar a respeito. É possível conciliar a área de fiscal e a área de controle? A área de controle estuda para a área de Tribunal de Contas, né? Tanto Tribunal de Contas estaduais, Tribunais de Contas dos municípios e o TCU. E a área fiscal, basicamente, para ISS, ICMS e Receita Federal. Eu fui aprovada tanto no concurso do TCE da Paraíba, quanto no concurso fiscal. E aí, como que eu consegui conciliar as duas áreas? Primeira coisa, eu vou responder para vocês que sim, é possível conciliar. É lógico que inicialmente você tem que escolher uma das áreas. Por quê? O volume de matéria é muito grande. Então, você estudar para as duas áreas simultaneamente no início da sua preparação não é uma coisa interessante, porque você vai ver muitas matérias e você não vai dar conta de ver tudo. Então, inicialmente, escolha uma área e depois que você já estiver bem familiarizado com essa área, se surgir algum concurso que te interesse da área que você não escolheu, no caso, você vê se é possível prestar, ver se é possível prestar. Ver como está a sua preparação, como está o seu desempenho na área que você escolheu inicialmente. Vamos dar uma olhada nas matérias que são comuns às duas áreas, tá? Eu fiz uma cola para eu não esquecer de nada. Português, direito administrativo, direito constitucional, contabilidade geral e avançada e ainda análise das demonstrações contábeis, economia, que é uma matéria que cai no TCU, mas que nem sempre vem nos tribunais de contas, TI ou análise de informação. Para a área de Tribunal de Contas, normalmente se restringe àquela parte de banco de dados, mas pode ser que também venha aquela parte maior, como que caiu no ICMS de Goiás, que é a parte de gestão em TI, né? Raciocínio lógico matemático, matemática financeira, estatística, direito civil e direito penal. Direito civil não é sempre que cai para Tribunal de Contas, mas direito penal está sempre presente. E auditoria. Isso são as matérias que normalmente caem tanto para Tribunal de Contas quanto para a área fiscal. Às vezes, a gente vê uma matéria que é muito comum na área de Tribunal de Contas também cair para a área fiscal. E essa matéria é a parte de administração financeira e orçamentária. E nos concursos para a área fiscal, às vezes ela aparece com esse nome mesmo e às vezes aparece com o nome de direito financeiro ou finanças públicas. É uma matéria que é muito forte para a área de Tribunal de Contas, que não tem como ir para uma prova de Tribunal de Contas sem saber dessa matéria, mas que às vezes também aparece no concurso de fiscos, como por exemplo, em Goiás nós tivemos 10 questões de AFO. No concurso da Receita Federal, a parte de administração financeira e orçamentária também cai, mas dentro da parte de administração pública, né? E muito mais raramente, nós temos também, dentro da área fiscal, uma outra matéria que é basicamente da área de Tribunal de Contas, que é contabilidade pública. É uma matéria que quase nunca cai para concursos fiscais, mas se a gente for olhar o projeto básico do ICMS do Distrito Federal, que deve sair agora nesse primeiro semestre, e também do ISS Manaus, concurso que já está, inclusive, com banca definida, vai ser a FCC, também tem contabilidade pública no edital. Nós falamos de algumas matérias que são comuns e algumas matérias que, sendo prioritariamente do Tribunal de Contas, também cai para a área fiscal. Vamos agora falar das matérias que são específicas para cada uma dessas áreas. A área de Tribunal de Contas, nós temos controle externo, que sempre cai, obviamente vocês sabem por quê, né? É a área de atuação do Tribunal de Contas. Na prova de Direito Constitucional também, eles costumam dar uma pesadinha um pouco a mais na mão naquela parte da Constituição de Tribunal de Contas. Contabilidade Pública e AFO, que com certeza cai
para Tribunal de Contas e às vezes cai para fiscal, mas não sempre. Direito previdenciário também caiu nos 2 últimos tribunais de contas, que foi o Tribunal de Contas de Pernambuco e o Tribunal de Contas da Paraíba. Em ICMS e ISS não é comum a gente ver direito previdenciário. Ele só cai no concurso da Receita Federal. É um concurso, por que ele cai? Porque antigamente nós tínhamos o cargo de auditor do INSS. Com a fusão da parte de arrecadação toda na Receita Federal, a parte de arrecadação do direito previdenciário ou do regime geral de previdência social passou toda para a Receita Federal. A Receita Federal é responsável por todas as arrecadações atualmente. Então, por isso que cai direito previdenciário na prova da Receita Federal. E também cai administração pública para Tribunal de Contas. Então, nós temos 4 matérias que são a mais do que o que a gente estudaria para a área fiscal. Se inicialmente você escolher a área de controle, além das matérias da área de controle que você vai ter que ver, caso você queira mudar para a área fiscal, depois você vai ter que dar uma olhada em direito tributário, legislação tributária e direito empresarial. Então, o que a gente tem é uma base comum, né, com cerca de 8 ou 9 matérias, que serve tanto para Tribunal de Contas quanto para fiscal. E uma parte que é diferente. A parte de tributário, de fiscal, cai mais legislação tributária, direito tributário. E a parte que é mais voltada para a área de Tribunal de Contas, tem que dar mais atenção para contabilidade pública, controle externo e administração financeira e orçamentária. Como que eu me preparei para prestar os concursos inicialmente? Eu comecei estudando para a área fiscal. Meu foco inicial sempre foi a área fiscal. Então, eu estudei 2016 todo para a área fiscal e até julho de 2017 eu estudei só para a área fiscal. Quando veio a prova do Tribunal de Contas de Pernambuco, eu vi que basicamente todas as matérias eu já tinha visto. A única coisa que eu ainda não tinha visto era contabilidade pública, né? Porque não é muito comum vir contabilidade pública para a área fiscal, embora às vezes caia, não é uma matéria comum, então eu nunca tinha estudado. AFO eu já tinha estudado, porque minha preparação inicial era para Receita, e dentro de administração pública, para a Receita Federal, tem a parte de administração financeira e orçamentária, então eu já tinha estudado, né? De novo mesmo, só a parte de controle externo e de contabilidade pública, além da parte de banco de dados, análise de informações e TI, porque isso eu não vim estudando mesmo, acho que ninguém vinha estudando, porque não era comum de cair nas provas. Então, eu tive 3 matérias novas para ver no período de 2 meses e meio, mais ou menos, que foi de quando saiu o edital, final de junho, até a prova, que foi setembro, mais ou menos. Eu estudei essas matérias, só que 2 meses e meio para você ver tudo de contabilidade pública e ainda aprofundar em administração financeira e orçamentária não é suficiente. Por quê? O nível de AFO que cai para fiscal é diferente do nível de AFO que cai para Tribunal de Contas. A parte de finanças públicas em um concurso de Tribunal de Contas é muito mais aprofundada do que num concurso fiscal. O foco do fiscal é a parte de direito tributário, de legislação tributária. Quando cai a parte de AFO, costuma ser mais superficial. Então, eu estudei durante esses 3 meses, mas foi insuficiente. Eu precisaria estudar mais tempo. Tanto é que no concurso de Pernambuco, eu não passei para auditor, consegui classificar para analista de controle externo, mas mesmo assim muito longe das vagas. A minha ideia era então voltar para a área fiscal, porque era uma área que sempre teve mais concursos e quando sai o número de vagas dos concursos é mais numeroso, sempre sai com muitas vagas, a chance de chamar mais pessoas é muito grande. Então a minha intenção era voltar para a área fiscal. Quando veio, logo em seguida que passou o Tribunal de Contas de Pernambuco, saiu a autorização para o Tribunal de Contas da Paraíba e em novembro saiu o edital. Eu pensei, não tinha nenhum concurso fiscal em vista, nem autorizado, nem com os trâmites já adiantados.
E eu já tinha visto a parte inicial, já tinha visto a primeira vez de contabilidade, já tinha visto a primeira vez de AFO. Então, eu conseguiria aprofundar um pouco mais e encarar o Tribunal de Contas da Paraíba. E foi o que eu fiz. Eu me dediquei mais a essas matérias, que eu estava mais, assim, já tinha visto a primeira vez, mas eu não tinha aprofundado tanto nelas. Tanto é que o meu nível ainda não tinha sido suficiente para passar no Tribunal de Contas de Pernambuco. Me aprofundei nisso e fui para o Tribunal de Contas da Paraíba. E aí, nesse caso, eu consegui a aprovação. Passando o Tribunal de Contas da Paraíba, eu resolvi mesmo, ainda não tinha saído o resultado e tal, e lá na Paraíba eu tinha ficado com o excedente, então eu precisava continuar estudando. Tinha a perspectiva de sair o ICMS Goiás, então eu voltei para a área fiscal novamente, abandonei a área de Tribunal de Contas e voltei a estudar pesado para a área fiscal. E aí eu consegui a aprovação em Goiás e aí depois a classificação em Santa Catarina. O que é a minha posição quanto a estudar para as duas áreas? Primeira coisa, eu quero frisar aqui que isso é a minha opinião. Eu não estou falando que você deve fazer desse jeito. Cada um é de um jeito e cada um precisa escolher uma área que tenha mais afinidade, tá? Eu, inicialmente, fui para a área fiscal e migrei para a área de controle, estudando as 3 matérias que caíam a mais. Eu estudei cerca de 6 meses essas 3 matérias a mais, junto com as outras matérias, para conseguir ser aprovada no Tribunal de Contas da Paraíba. Não quer dizer que você, que está vendo esse vídeo agora, vai fazer 6 meses, já vai ter uma preparação para fiscal, e aí vai fazer 6 meses de Tribunal de Contas e vai conseguir passar. Cada caso é um caso. O que eu acho que é interessante você fazer é, qual área você tem mais afinidade? Você gosta mais da área de controle? O que a área de controle faz? A área de controle fiscaliza como que o poder público está gastando dinheiro. Se está tendo licitações, se os contratos são regulares, se o governo não está contratando com inexigibilidade de licitação, se ele está aplicando os mínimos constitucionais em educação, em saúde. Verifica se o poder legislativo segue aqueles limites lá que estão na Constituição, os limites de gasto com pessoal, com folha de pagamento, se o poder executivo repassa esse dinheiro. É isso que o Tribunal de Contas faz. Você tem que ver se é nesse perfil que você se identifica. Já a área fiscal, ela fiscaliza se o particular está recolhendo o que é devido aos cofres públicos. Se ele está pagando os impostos que ele deveria pagar, se ele está emitindo os documentos que ele deveria emitir, imposto de renda, se ele está IPVA, ICMS, no caso dos estados. O auditor fiscal da Receita ou da Secretaria de Fazenda fiscaliza o particular. E o auditor de controle fiscaliza a aplicação desse dinheiro que o auditor fiscal garantiu que entrasse nos cofres públicos. A primeira coisa que você tem que analisar entre uma e outra área é qual é a sua área de interesse, com o que você se identifica mais. Outra coisa que é bom você levar em conta também, eu gosto das duas áreas. Então vamos ver, tem concurso autorizado para alguma delas? Tem alguma? Porque assim, qual é o seu nível de preparação? Não adianta você falar assim, eu vou estudar para controle, porque tem um edital autorizado, mas eu estou começando a estudar hoje. Você não vai passar no edital que está autorizado agora. Não tem como, tá? Essa preparação, tanto para fiscal quanto para controle, ela é uma preparação de longo prazo. Você não precisa olhar qual edital que está autorizado, qual que vai sair por agora. Você tem que se preparar para o que você se identifica mais. Quanto número de vagas, frequência de concursos, fiscal é muito maior. O número de vagas para concursos fiscais é maior do que o número de vagas para concurso de controle. Só a gente dá uma olhada. Concurso do TCE da Paraíba foram 15 vagas. Concurso do ICMS Goiás, 28. Concurso do ICMS de Santa Catarina, 90. Concurso do ICMS do Rio Grande do Sul, 50. Concurso do TCE de Pernambuco, 14 vagas. Só por aí você vê que Tribunal de Contas tem um número de vaga menor, Receita e ICMS,
um número de vagas maior. E a frequência dos concursos? Concursos da área fiscal também são mais frequentes. Se você olhar, nós temos a Receita Federal, cada estado tem a sua Secretaria de Fazenda e, além disso, cada município tem a sua Secretaria de Finanças, vamos dizer assim. Então, nós temos concursos para ISS, no caso do município, ICMS, no caso do estado, e Receita Federal. Já no caso dos tribunais de contas, nós temos o TCU, cada estado também tem o seu Tribunal de Contas. Nós temos 2 tribunais de contas do município, que cuida exclusivamente daquele município, que é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo. E em alguns estados, como Goiás, Bahia, nós temos um tribunal de contas para todos os municípios daquele estado. Mas isso não ocorre em todos os estados, são apenas alguns estados que têm o Tribunal de Contas Municipal. Então, o número de tribunais de contas já é menor do que o número de todas as secretarias de fazenda, se nós formos contar. Além disso, a quantidade de auditor que precisa para fiscalizar a administração pública é menor do que a quantidade de auditor que precisa para fiscalizar todos os particulares, certo? Então, o número de vagas também é menor no Tribunal de Contas. Isso pode ser um norte para você, mas, em primeiro lugar, você tem que olhar com o que você tem afinidade. Não adianta você passar num concurso e ficar infeliz por 30, 40 anos. Você tem que ver qual a sua afinidade. Dá para conciliar as duas áreas? Dá, como eu disse no início do vídeo. Inicialmente você escolhe uma e se prepara bem para essa. O que eu aconselho é escolha primeiro fiscal, que tem um número maior de matérias, que você vai demorar mais tempo para pegar, e aí depois, dependendo da sua preparação, se for possível, se abrir concurso na área de controle e você quiser prestar, você inclua as matérias de controle. Mas isso é a minha opinião. Você tem que ver de acordo com o que você quer. Ah, não, eu quero começar pela área de controle. Por quê? Porque são menos matérias, eu ainda não estou muito seguro se eu quero mesmo a área fiscal, então eu vou prestar inicialmente apenas controle. Tudo bem. Depois, com o tempo, você vê, ah, não está tendo muito concurso, então eu quero incluir direito tributário, quero incluir legislação tributária. São matérias pesadas? São, mas você vai conseguir incluí-las do mesmo jeito. O ideal é que primeiro você construa uma base sólida em uma das áreas, tá ok? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, diferenciando um pouquinho das duas áreas para ajudar vocês a escolher uma delas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seus comentários aqui embaixo. Se você gostou, clica no curtir em algum lugar aqui embaixo, naquele joinha, né? Curtir não, é curtir? É gostei. Gostei, clica no gostei. Se inscreve no canal também para você receber as notificações e saber quando novos vídeos vão ser postados, tá ok? Tchau, tchau, uma ótima semana de estudos para vocês. Ei, gente, eu sou Tom, sou um quase gato auditor. Eu estudei tudo, sei tudo de direito tributário, legislação tributária, contabilidade, depreciação acumulada. Se você quer ser um gato auditor, se inscreve nesse canal, porque eu sei tudo, tudo mesmo.